Meu nome é Ana Lúcia e tenho 35 anos. Sou enfermeira e o trabalho sempre foi a parte principal da minha vida. Casei-me há 6 anos, quando tinha 29. Senti-me sortuda por casar logo antes de completar 30. Conheci meu marido, Augusto, através de um amigo em comum. Nós nos demos bem imediatamente e aproveitamos nossa vida de casados e a moradia fornecida pela empresa. Estamos casados há 6 anos, mas ainda não temos filhos. Acho que podemos construir uma família feliz juntos. Augusto às vezes é egoísta, mas geralmente é uma pessoa gentil e boa. Ele demonstra seu amor e me sinto segura com ele. No entanto, ultimamente, ele tem estado muito ocupado com trabalho, até trabalhando nos dias de folga. Parece cansado e não me dá muita atenção em casa. Depois do jantar, ele se senta no sofá com a TV ligada, mas não a assiste. Fica olhando para o celular o tempo todo, usando a TV como som de fundo. Quando falo com ele, só responde com sim ou com alguma outra palavra seca. Achei que talvez tivesse dito algo que o incomodou, mas decidi que ele estava apenas cansado por causa da agenda apertada de trabalho. Se ele estava tão cansado, eu garantiria de levar o almoço e preparar o jantar todos os dias. Tentei fazer com que nossos almoços e jantares fossem nutritivos e equilibrados. Então, um dia, algo estranho aconteceu. No dia anterior, um colega de trabalho me ligou para perguntar se eu poderia mudar do turno da noite para o turno do dia, então tive que mudar de repente para o turno diurno. Originalmente, eu tinha dito ao meu marido que estaria trabalhando no turno da noite, então pensei que deveria informá-lo sobre a mudança, mas estava ocupada e acabei enviando um e-mail para ele no mesmo dia. No e-mail, disse que tinha mudado para o turno diurno e que prepararia o jantar e o esperaria, mas ele não respondeu. Achei que estava ocupado no trabalho, então me concentrei no meu também. Mas mesmo depois de terminar o trabalho, ele ainda não tinha respondido. Ele costumava responder rapidamente, às vezes usando emojis, mas desta vez só leu minha mensagem e não respondeu. Será que ele está trabalhando tanto assim ou isso é apenas o que acontece depois de 6 anos de casamento? Sentindo-me um pouco triste, fui ao supermercado no caminho de casa para comprar alguns ingredientes, pois decidi fazer um jantar nutritivo para ele novamente. Fazia muito frio naquele dia, então decidi fazer um prato único. Cortei os ingredientes e esperei ele chegar em casa para poder começar a cozinhar imediatamente, mas, por mais que eu esperasse, ele não chegou. Ele geralmente chega em casa às 20 horas, mas, quando finalmente chegou, já eram 22 horas. Bem-vindo de volta, você chegou tarde. Teve que fazer hora extra. Sim, um colega teve uma emergência, me atrasei um pouco para te avisar. Entendo, bem, acho que não pôde evitar, mas é um pouco chato que você tenha me avisado no mesmo dia. Ah, você tem razão, desculpe, ele disse e eu acendi o fogão para preparar o prato. Você ainda não comeu? Eu não pensei em esperar por você. Bem, obrigado, mas da próxima vez não precisa me esperar. Fiquei um pouco triste ao ouvir meu marido dizer isso. Esperei a panela ferver, e quando começou a ferver, servi a porção dele e depois a minha. Estava com fome depois de esperá-lo todo esse tempo. Estava apreciando o prato quente, pensando que estava delicioso, quando notei que meu marido não estava comendo muito. O que houve? Parece que você não está comendo muito, eu disse. Ele parecia um pouco confuso e respondeu. Na verdade, estava trabalhando até tarde e um colega júnior me comprou comida, então não estou com fome. Ok, você deveria ter me dito isso antes de eu começar a preparar o prato quente, eu disse, me sentindo um pouco chateada. Ele pareceu notar meu humor e disse, tudo bem, coloque minha porção na geladeira, eu a comerei de manhã, disse ele tentando me animar. Então ele se jogou no sofá. Alguns minutos depois, ele se levantou e de repente disse, vou dar uma caminhada. Isso é incomum, eu disse. Não tenho feito exercícios suficientes ultimamente e tenho trabalhado até tarde, então preciso mudar de ritmo, ele respondeu enquanto começava a se preparar para sair. Eu me senti um pouco vazia sentada sozinha na mesa, comendo o prato quente assim. Então coloquei minha porção na geladeira também.
Senti como se tivesse comido demais e meu marido e eu não tínhamos passado muito tempo juntos ultimamente, então decidi sair para caminhar com ele, mas ele recusou, dizendo que não é bom se mexer logo após comer. Também disse que queria dar uma longa caminhada sozinho. Ele acabou saindo para caminhar sozinho. Achei o comportamento dele suspeito, então o segui secretamente. Meu medo se confirmou. Apesar do frio, meu marido caminhava com grande entusiasmo. Ele parou na frente do parque, um pouco longe de nossa casa. Olhou ao redor e parecia estar se comunicando com alguém no celular. Me perguntei com quem ele estava falando. Alguns minutos depois, um carro parou. Meu marido se aproximou do carro e começou a conversar alegremente com a pessoa no banco do motorista. Estava escuro e era difícil ver, então não consegui distinguir muito mais. Me aproximei do carro e vi que a pessoa no banco do motorista tinha cabelo longo e cacheado e estava com brilho nos lábios. Era uma mulher, rindo alegremente enquanto meu marido entrava no banco do passageiro. Ele estava tendo um caso. Quando pensei nisso, o carro já tinha partido. Fiquei lá por um tempo, perplexo. Então meu marido me enviou uma mensagem dizendo que tinha encontrado alguém conhecido e que chegaria um pouco tarde em casa. Alguém conhecido de repente? Não acreditei nem um pouco. Ele havia dito que já tinha comido e que não estava com fome, mas eram mais de 3 horas da manhã quando ele chegou em casa. Ele nem percebeu que eu estava acordada. Parecia um pouco bêbado e foi à cozinha beber um copo d'água. Depois disso, ele frequentemente trabalhava horas extras, sempre quando eu estava no turno diurno. Sempre tivemos dificuldades para coincidir nossos dias de folga, mas agora está ainda mais difícil. Ontem, ele trabalhou horas extras e hoje tem que trabalhar no dia de folga, mas é trabalho. Me pergunto se ele está se encontrando com a mulher que vi naquele dia. Não consigo parar de pensar nisso. Fui online procurar informações sobre agências de detetives e acabei enviando uma solicitação de investigação para a mais confiável. Senti-me culpada por investigar pelas costas dele, mas se não estiver acontecendo nada, poderia confiar em meu marido novamente. Então, decidi que o investigassem. Esperar pelos resultados da investigação foi difícil. Meu marido estava tão quieto quanto sempre. Toda vez que via o rosto dele, a imagem da mulher vinha à minha mente. Queria ter uma visão clara o mais rápido possível, então aconteceu algo incrível. Era sábado e eu estava ocupada trabalhando, como sempre, no turno diurno. Meu marido também estava trabalhando no seu dia de folga. Eu estava concentrada no trabalho, pensando que, como estávamos ambos ocupados, não precisava me preocupar com mais nada. Então, ouvi sirenes de caminhões de bombeiros ao longe. O som ficava cada vez mais alto, mais e mais forte. Achei que estavam apenas passando, mas ouvi outra sirene. Não era apenas um caminhão, mas 3 ou 4. Isso significava que havia um grande incêndio por perto. Fiquei inquieta e preocupada. Logo depois, 2 colegas voltaram da sala do hospital com rostos sérios, conversando sobre o incêndio. Houve um incêndio? Perguntei. Sim, é isso mesmo. Houve um grande incêndio na empresa WLB, disse um deles. Naquele momento, senti como se tivesse levado uma martelada na cabeça, pois era onde meu marido trabalhava. Expliquei rapidamente a situação aos meus colegas e fui ligar para meu marido para me certificar de que ele estava seguro. Por favor, esteja seguro, pensei enquanto discava seu número. Mesmo que não estivéssemos conversando muito ultimamente, eu sempre o via sair para o trabalho pela manhã. Rezei para que ele tivesse escapado do incêndio. O telefone tocou e então ouvi sua voz dizer olá. Você está seguro? Perguntei, aliviada. Ele parecia irritado e disse, o que aconteceu? Por que você está falando tão alto? Estou no trabalho, não me ligue enquanto estou trabalhando, e desligou. Pelo menos ele não estava envolvido no incêndio, mas sua resposta foi estranha. Havia um incêndio com vários caminhões de bombeiros na cena. Como ele poderia estar trabalhando assim? Ele não foi trabalhar? Por que foi tão frio comigo quando eu estava preocupada com ele? Fiquei cada vez mais irritada. Talvez ele estivesse saindo só para encontrar outra mulher desde que nos casamos.
Então, tomei uma decisão, sairia daquela casa. Assim que cheguei em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Quando olhei na caixa de correio, vi que os resultados da agência de detetives haviam chegado. Decidi deixar a casa com o resultado da investigação. Meus pais me ajudaram a arrumar minhas coisas. A empresa de mudanças chegaria em breve. Fiz minhas coisas serem levadas imediatamente. Meu marido parecia não saber que eu havia descoberto a verdade. Não recebi notícias dele à noite. Supus que ele estava com sua amante. Todos os pacotes e eletrodomésticos dos meus dias de solteira estavam quase todos empacotados, deixando o quarto quase vazio e desolado. Olhando para o quarto, percebi que não tinha mais nenhum afeto por aquela vida. Por enquanto, mudei minhas coisas para a casa dos meus pais e procurei um novo lugar para morar sozinha. Meu marido finalmente me ligou no dia seguinte. Ei, o que está acontecendo? A maioria das suas coisas sumiu. Claro, eu me mudei dessa casa. O quê? O que você estava pensando? Quando vai voltar? E minha comida? E as tarefas de casa? Fiquei em choque. Isso é tudo o que você pensa sobre mim? Enquanto eu falava com ele, lembrei do incêndio na empresa. Esse cara estava com sua amante em vez de estar no trabalho. A raiva tomou conta de mim. Por que você não arranja outra mulher para fazer isso, hein? Do que você está falando? Você não estava com uma mulher chamada hoje? Não sei do que você está falando. Eu estava trabalhando no escritório. No escritório? Quanto tempo você trabalhou hoje? Foi um dia cheio. Embora eu estivesse trabalhando no meu dia de folga, fui até tarde da noite. É por isso que fiquei surpresa que você se mudou. Por que você não para de mentir de uma vez? Eu não estava mentindo. Estava trabalhando. O que está acontecendo? Como você pode trabalhar até tarde da noite quando houve um incêndio na sua empresa durante o dia? Como assim? Quando te liguei durante o dia, vários caminhões de bombeiros foram enviados para apagar o incêndio no seu escritório. Foi por isso que liguei, queria saber se você estava bem. Você me disse para não ligar para o trabalho e falou como se não houvesse incêndio. Não é isso que você está pensando, ele ameaçou dizer? Tenho evidências da sua infidelidade de uma agência de detetives. Não há como escapar dessa. Você terá que lidar com meu advogado a partir de agora. Vou garantir que você pague pensão. Ele continuou repetidamente pedindo perdão e desculpas, mas eu não sentia mais nenhum afeto por ele. Sinto muito, mas não há como consertar isso. Vou desligar agora. Espera, ele implorou. Fui ao meu advogado e exigi o divórcio e a pensão. O divórcio foi finalizado e ele não pôde escapar por causa de todas as provas. Meu marido e sua amante tiveram que me pagar uma quantia razoável de pensão. Acontece que a parceira do meu marido era uma colega júnior no mesmo local de trabalho. A notícia da sua infidelidade se espalhou rapidamente pela empresa. Ter um caso enquanto a empresa lidava com o incêndio causou muita negatividade entre os colegas. Meu marido e sua amante agora recebem olhares frios de todos ao seu redor e se sentem muito envergonhados. Eles merecem isso. Enquanto isso, mudei-me para um novo lugar e comecei a reconstruir minha vida. Meus pais foram incrivelmente solidários durante esse momento difícil. Eles me ajudaram a arrumar minhas coisas e a me instalar no meu novo lar. Não foi fácil, mas senti um alívio por estar longe do ambiente tóxico em que havia vivido. Concentrei-me no trabalho e assumi mais turnos no hospital. Meus colegas notaram que eu estava mais quieta do que o habitual, mas respeitaram minha necessidade de espaço. Aos poucos, comecei a me sentir mais comigo mesma novamente, até comecei um novo hobby, jardinagem. Era terapêutico cuidar de algo e vê-lo crescer. 2 semanas depois, recebi uma carta do meu ex-marido. Ele se desculpou novamente e implorou por outra chance. Escreveu sobre o quanto sentia minha falta e o quão miserável estava sem mim, mas suas palavras não me tocaram. Eu já havia tomado minha decisão e não havia volta. Respondi brevemente dizendo que desejava o melhor para ele, mas que não havia chance de reconciliação. Eu esperava que ele encontrasse uma maneira de ser feliz, mas não seria comigo. Era hora de seguirmos em frente. Um dia, encontrei uma velha amiga da universidade. Havíamos perdido contato ao longo dos anos,
Mas foi bom nos atualizarmos. Ela também havia passado por uma separação difícil e entendia pelo que eu estava passando. Decidimos nos encontrar regularmente e logo voltamos a ser amigas próximas. Foi reconfortante ter alguém com quem conversar e compartilhar meus sentimentos. Os meses passaram e eu me encontrei em um lugar muito melhor. A dor e a raiva que sentia começaram a desaparecer e comecei a olhar para o futuro. Até comecei a sair de novo, indo com calma e aproveitando para conhecer novas pessoas. A infidelidade do meu ex-marido e o divórcio foram lições difíceis, mas me ensinaram muito sobre mim mesma e sobre o que quero na vida. Aprendi a importância do respeito próprio e do valor de relações verdadeiramente apoiadoras. Sabia que merecia algo melhor e que nunca mais me contentaria com menos. A vida começou a se sentir normal novamente. Estava grata pelo caminho que trilhei para chegar até aqui. Não era o caminho que esperava, mas me levou a uma versão mais forte e feliz de mim mesma e por isso estava grata. Enquanto isso, mudei para um novo apartamento e comecei a viver uma vida confortável de solteira. O novo lugar é acolhedor e me sinto em paz aqui. Tenho focado em mim mesma e curtido a liberdade de estar sozinha. Espero conhecer um homem sincero no futuro, mas não tenho pressa. Estou me dando tempo porque quero encontrar alguém que realmente me respeite e me ame. Meu trabalho como enfermeira é estável e gratificante. Me mantenho ocupada e encontro alegria em ajudar os outros. Essa estabilidade me deu a oportunidade de focar no meu crescimento pessoal e bem-estar, sem a pressão de entrar em um novo relacionamento muito rápido. Tenho passado meu tempo livre explorando novos hobbies e interesses. A jardinagem se tornou uma das minhas atividades favoritas. É terapêutico ver minhas plantas crescerem e florescerem, assim como eu. Olhando para trás, penso em como descobri a infidelidade do meu marido. O incêndio na empresa dele foi inesperado e surpreendente, mas trouxe à tona a verdade. Ele não deveria ter tido um caso, para começo de conversa, e era apenas uma questão de tempo até eu descobrir. Suas ações foram dolorosas e as consequências que enfrentou foram merecidas. Também comecei a reconectar com velhos amigos e a fazer novos. É bom ter um círculo social de apoio. Costumamos sair para jantar, ir ao cinema ou simplesmente ter longas conversas tomando um café. Essas interações foram cruciais para me ajudar a curar e seguir em frente. Aprendi muito com essa experiência. Aprendi a me valorizar mais e a reconhecer os sinais de alerta em um relacionamento. Também aprendi a importância de levar as coisas com calma e não me precipitar. Desta vez, quero garantir que meu próximo relacionamento seja baseado em confiança, respeito e compreensão mútua. Por enquanto, estou contente com minha vida de solteira. Adoro chegar em casa a um apartamento tranquilo e pacífico. Gosto de ter tempo para ler, cozinhar e simplesmente relaxar sem preocupações. Muitas noites passo com um bom livro ou um filme. Às vezes, me mimo com uma boa comida caseira ou uma sobremesa. Sei que encontrar a pessoa certa acontecerá quando for a hora certa. Até lá, estou focada em me fazer feliz e viver uma vida plena. A jornada foi difícil, mas também me tornou mais forte e mais consciente de mim mesma. Aproveitar minha vida de solteira como enfermeira tem sido uma experiência gratificante. Cresci muito como pessoa e estou animada para o que o futuro me reserva. Estou levando um dia de cada vez e valorizando cada momento. Sei que, quando encontrar alguém especial, estarei pronta e valerá a pena a espera. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ao entrar no apartamento, ouviu seu marido e sua melhor amiga sussurrando um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.